O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. As duas principais coalizões proclamam vitória na Polônia. Tivemos eleições gerais polonesas no último final de semana e, ao contrário dos equatorianos, eles demoram muito para contar voto. Tá? Foi puxado, tá? A espera. Né? E o que aconteceu? Vamos lá. Uma das eleições mais esperadas do ano, uma das eleições mais importantes do ano. Né? Estamos falando de um país da União Europeia, um dos países que mais cresce na União Europeia, e também um dos países que mais se chocava com a União Europeia. Né? O governo do Lei e Justiça, o governo conservador, que a gente já abordou bastante aqui, né? Questões como direito ao aborto de gestação, direito de pessoas LGBT, né? O cumprimento dos parâmetros democráticos da União Europeia, aquela lei de intervenção no judiciário que aposentadoria compulsoriamente um monte de juízes, né? E vamos lembrar, a Polônia é o país que adora falar mal, né? Falar, não, Bruxelas quer ditar a nossa vida e tal, mas é o país que mais recebe recursos da União Europeia. Em segundo lugar é a Hungria, que faz a mesma coisa. Tivemos um comparecimento eleitoral, meu caro Matias, de 74,4% do eleitorado, quase 13% a mais do que a eleição de 2019, ou seja, muita gente que não tinha ido votar se mobilizou, foi votar. Tá? Então, assim, nós temos uma situação de muita pressão contra o atual governo. Por quê? Porque não só era um governo conservador e que entrava em choque com a União Europeia, mas também nós tivemos a questão da guerra na Ucrânia, né, dos produtos agrícolas ucranianos entrando no país e tal. Temos uma inflação muito grande na Polônia, porque a Polônia tem a inflação consequência da pandemia, que todos os países sofrem, mas também inflação por outros motivos. E tivemos aquele grande escândalo de corrupção que a gente mencionou algumas semanas atrás, que descobriram um esquema gigantesco de venda de vistos, né? Vistos da União Europeia, né? Então, e um dos discursos do Lei e Justiça sempre foi, não, nós somos o partido contra a corrupção é coisa dos outros, tal. Né? Então tivemos uma mobilização do voto muito grande. E por que a manchete, né, que você trouxe, ela fala de que as duas coalizões proclamaram vitória? Porque a coalizão da direita unida, né, que é a coalizão da direita populista, conservadora, que o Lei e Justiça faz parte, ficou em primeiro. Porém, saíram bem menores do que entraram. Tá? Eles ficaram em primeiro, com 35% dos votos e 194 assentos. Tá? Na Casa Baixa do Parlamento, são 460 assentos na Câmara Baixa. Né? Tivemos eleições para a Câmara Baixa e para a Câmara Alta também, mas a Câmara Alta não importa tanto assim na Polônia. Então, 194 assentos, 35% do eleitorado. Ficaram em primeiro lugar. Pô, legal, parece. Não. Eles perderam 41 assentos e tiveram 8% a menos de votos do que na última eleição. Na última eleição eles tiveram 43% dos votos e conseguiam governar sozinhos. Em segundo lugar ficou a coalizão cívica, que é liderado pelo Donald Tusk, né, ex-premier polonês, ex-presidente, né, do Conselho Europeu, né, e o Coalizão Cívica é um partido de direita liberal pró-União Europeia. Tá? Não é um partido de esquerda, é um partido de centro-direita, mas é um partido de direita liberal pró-União Europeia. Ficou com 30% dos votos, 157 assentos. Em terceiro lugar, ficou Terceira Via, que é um partido conservador pró-União Europeia.
Tá? É um partido muito ligado, inclusive, aos fazendeiros poloneses. Por que o nome Terceira Via? Porque a ideia é de rejeitar tanto o Direita Unida quanto a Coalizão Cívica. De falar, olha só, nós somos conservadores, como a Direita Unida, mas nós somos pró-União Europeia. Eles ficaram com 14% dos votos, 65 assentos. Em quarto lugar, ficou a esquerda, né? Ou que às vezes é chamado de nova esquerda também, né? O Levica, né? Que ficou com 26 assentos, 8,6% dos votos. Perdeu 23 assentos. Né? Exatamente. Talvez por esse voto que migrou para o Terceira Via. E em quinto lugar ficou a Confederação, que é o partido de extrema-direita, nacionalista, né? Que ficou com 18 assentos e 7% dos votos. Que na verdade é uma aliança entre a Nova Esperança e o Movimento Nacional, né? Isso, e esse Movimento Nacional é o partido neofascista polonês. Tá? E chama atenção o aumento do turnout, né? Porque sim, do comparecimento. 12%, né? E aí, por que então as duas coalizões declararam vitória? Porque o Direita Unida, como a gente mencionou, ficou em primeiro, só que o Donald Tusk fez um discurso de vitória falando, olha só, o Direita Unida não tem como formar uma coalizão de governo, porque eles têm 94 assentos e mesmo que eles se alinhem com a Confederação, eles não conseguem. E os outros 3 partidos se comprometeram a não se unir ao Direita Unida. E o Donald Tusk quer formar, então, uma coalizão entre a Coalizão Cívica, o Terceira Via e a Nova Esquerda. É uma coalizão que o Político, né, que é um site português, chamou de geringonça polonesa, né, usando o termo do debate político português, porque seria uma coalizão heterogênea do ponto de vista ideológico. O que eles têm em comum? Não queremos a Direita Unida. E são partidos pró-União Europeia, tá? A esquerda na Polônia é pró-União Europeia. Não é como, por exemplo, o França Insubmissa francês, que é uma esquerda também eurocética, também crítica da União Europeia. Uma coisa curiosa, meu caro Matias, que o mapa eleitoral da Polônia, a gente comentou isso 4 anos atrás, só que continua, né? O mapa eleitoral da Polônia, ele, né, na parte oeste do país, a Coalizão Cívica vai melhor, e na parte leste, a Direita Unida vai melhor. E o muito curioso desse mapa é que se você sobrepor o mapa da atual Polônia, das regiões que eram parte da Alemanha e as regiões que eram parte do Império Russo, dá praticamente o mapa eleitoral atual. Então, aquele papo, não, isso daí faz tempo, né? Não existe botão de reset na história, tá, gente? O fenômeno parecido ocorre na Romênia, tá? Regiões romenas que eram do Império Austro-Húngaro, regiões que eram do Império Russo, têm um perfil eleitoral diferente, ainda hoje, 100 anos depois, mais de 100 anos depois. Então, é por isso que as duas coalizões decretaram vitória. Porque a Direita Unida fala, não, a gente ficou em primeiro, vamos formar o governo. E a União Cívica, a Coalizão Cívica fala, não, a gente somando tem mais cadeiras. E aí, hoje, eles se encontraram com o presidente Andrzej Duda, os 2 principais líderes, para conversar sobre a possível formação de governo. É possível que a Polônia, então, passe algumas semanas de impasse, tá? Com tanto os 2 brigando pelo direito de formar o governo, quanto também é possível que o Andrzej Duda, perfeitamente possível, tá? E nesse caso é legítimo. O Andrzej Duda fala, olha só, o Lei e Justiça ficou em primeiro, então ele tem direito a formar o governo primeiro. Só que o Lei e Justiça não vai conseguir. Então é possível que o Lei e Justiça fique semanas enrolando ali, tentando algum acordo de última hora, tentando atrair o Terceira Via de alguma maneira, né? Principalmente o Terceira Via, até passar a vez para o Donald Tusk. Então, provavelmente na Polônia teremos um impasse, então ainda não temos vencedor, não teremos peão promovido para algum candidato polonês, tá? E aí tivemos, junto com isso, né, o referendo daquelas 4 perguntas. E os 4 resultados foram vitórias de lavada, tá? Então, a primeira pergunta, né, você apoia a venda de estatais polonesas para entidades estrangeiras
levando aos poloneses perderem controle de setores estratégicos da economia, não sou eu que estou falando isso, tá, gente? A pergunta foi grafada assim, tá? Então, assim, ela já veio carregada. 96% votou não. Você apoia o aumento da idade da aposentadoria, né, para 67 anos para homens e mulheres? 94% votou não. Você apoia a remoção da barreira na fronteira entre Polônia e Belarus? 96% disse não. Você apoia a admissão de milhares de imigrantes ilegais do Oriente Médio e da África, de acordo com a realocação forçada imposta pela burocracia europeia? Né? O tom bem carregado. 96% disse não. Só que, meu caro Matias, apenas 40,9% do eleitorado votou no referendo. E foi um boicote da oposição justamente por não ser vinculante também, né? Então, ele vira não vinculante porque não teve pelo menos 50%. Então, como não teve pelo menos 50% de comparecimento, o referendo não vale nada. Tá? Então teve essas vitórias de lavada porque todo mundo foi votar condicionado. E aí, meu caro Matias, tem uma notícia interessantíssima vinda da Polônia nesse contexto eleitoral. Que é o seguinte: dias antes da eleição, os dois principais oficiais militares da Polônia renunciaram. O chefe do Estado-Maior Conjunto, tá? O general Rajmund Andrzejczak, tá? Pronúncia do sobrenome provavelmente deve estar errada, peço desculpas. E o general Tomasz Petrowski, o comandante operacional do Exército. E por que eles renunciaram na véspera de eleição? Não se sabe. Tá? Então, assim, segundo a imprensa polonesa, tá, citada pelo jornal britânico Guardian, a decisão teria sido movida pelo fato do ministro do Interior ter colocado um outro general passando por cima desses comandantes para chefiar a evacuação de cidadãos poloneses de Israel. Lembrando que tem muito cidadão com dupla nacionalidade polonesa e israelense. Tá? E teria feito, então, por fora dessa hierarquia, tá? E aí eles renunciaram. Porém, eu me pergunto, né, se não teve alguma coisa nos bastidores sobre as eleições que possa ter motivado essa renúncia. Tá? Né? Alguma coisa sobre a Ucrânia, alguma coisa sobre a OTAN, alguma coisa sobre a própria segurança das eleições. Enfim, achei isso muito curioso. De lá, meu caro Matias, nós vamos para a Eslováquia, onde foi anunciado o novo governo do Robert Fico. Tá? Eu falei Robert Fico no último programa, mas alguns ouvintes comentaram que a pronúncia em eslovaco seria Fico. Tá? E o governo vai ser um governo bizarro. Tá? Por quê? Né, ele é líder do Smer, né, que é o partido social-democrata, né, eslovaco. Smer significa direção, que é o partido que nos últimos anos deu uma guinada um pouco mais conservadora. Mas foi fundado como partido social-democrata. E aí ele formou a coalizão com o VOS, que é um partido social-democrata sem ser conservador. Ele foi fundado por dissidentes do Smer, justamente. Né? Um processo parecido da fundação do PSOL. Né? O PSOL foi fundado por dissidentes do PT, dizendo que o PT, quando, né, o Lula virou presidente, estava fazendo concessões demais, aquela reforma da Previdência em 2003. E junto com eles, meu caro Matias, para fechar ali o parlamento, nós também teremos o Partido Nacional Eslovaco, que é um partido de direita nacionalista, é um partido de extrema direita, é um partido russófilo, que é inclusive um partido que propõe a reabilitação dos caras que colaboraram na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é uma geringonça bizarra. Né? O que esses três partidos têm em comum
é, digamos assim, o euroceticismo, tá? E no caso do Partido Nacional Eslovaco, é um partido completamente pró-Rússia. Mas é bizarro, porque é um partido, como eu disse, é um partido social-democrata que deu uma guinada conservadora, um outro partido social-democrata e um partido neofascista, praticamente. Repito, eles propuseram a reabilitação, né, dos líderes colaboracionistas eslovacos da época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Tá? Enfim, então essa vai ser a coalizão bizarra que vai governar a Eslováquia, e se eu tiver que pôr dinheiro, vai ruir rapidinho. Na Áustria, o ex-premier Sebastian Kurz, né, que um dia foi o menino dos olhos dos movimentos conservadores europeus, né, ele que virou premier austríaco bastante jovem, ele vai agora sentar no banco dos réus, né, por ter supostamente usado de sua influência para influenciar, com o perdão da redundância, né, abuso de poder político, o inquérito de corrupção, né, durante o seu governo. Né, lembrando que o seu governo foi marcado pelo seu vice, aquele caso lá da espiã bonitona em Ibiza, que estava gravando tudo. Né, o cara lá se gabando, não, a gente é brother dos russos, a gente faz isso, faz aquilo, e a bonitona lá gravando tudo. Da Áustria, vamos para a Suíça, né? Continuamos aí na terra da neutralidade, né? Os Alpes e os bombons. Já que teremos eleições suíças nesse final de semana, né? Agora nesse dia 22, e o Partido Popular Suíço, né? Que é o partido conservador suíço, está em primeiro, né, nas pesquisas, é o partido que hoje tem a maior bancada, né, no Conselho Nacional. Em segundo lugar está o Partido Social Democrata, que é o partido que tem a segunda maior bancada, justamente. E em terceiro lugar estão os FDP, que são os liberais, assim como na Alemanha. Né? São muito originais, né? Pois é, que também são o terceiro maior partido do parlamento. Então, tudo indica que o parlamento vai continuar muito parecido, com uma exceção interessante, meu caro Matias. O Partido Verde, aparentemente, segundo as pesquisas, vai tomar na cabeça. Tá? O Partido Verde, que hoje é a quarta maior bancada, e nas eleições passadas ficou ali com 14% do eleitorado, nessas eleições, segundo as pesquisas, está na casa dos 9, 10. Tá? Então, mas tudo indica que não teremos grandes mudanças na Suíça. Da Suíça, vamos para a Alemanha, né? Já que o Alternativa para a Alemanha, né, o partido, né, nacionalista, populista, eurocético alemão, se tornou, né, um dos principais vencedores das duas eleições regionais que tivemos. Né? No dia 8 de outubro tivemos as eleições para o Landtag da Baviera, né? A Baviera, que é o mais poderoso economicamente estado alemão. Né? São 203 assentos. Quem ficou em primeiro foi a CSU, né, que é a irmã local da CDU, né? A CDU é o Partido Conservador Alemão, é um partido protestante, a CSU é um partido católico. Né? Ficou em primeiro, com 85 assentos, manteve ali. Depois vieram, né, os Eleitores Livres da Baviera, que também é um partido conservador, porém regionalista, né, bávaro, que cresceu ali, ganhou 10 assentos. E o AfD vem em terceiro, a Alternativa Alemanha ficou em terceiro nas eleições, eles que tinham ficado em quarto nas eleições anteriores, ganharam 10 assentos a mais do que tinham, ficaram com 32 no total, e cresceram 4% no eleitorado. Enquanto isso, Verdes, Social-Democratas e FDP, todos eles perderam assentos. No caso do FDP, eles ficaram com apenas 3% do eleitorado, então ficaram abaixo do coeficiente de 5%, então o Partido Liberal Alemão não estará no parlamento da Baviera nessa próxima legislatura. E
É preocupante, né, esse crescimento da AfD na antiga Alemanha Ocidental, né, porque a base dela é muito forte na antiga Alemanha Oriental, mas já tem aí, né, já vai tendo uma maior capilaridade nos estados ao oeste. Exatamente, e aí a gente vai para outra eleição que foi em Hesse, que também é da antiga Alemanha Ocidental, em que a AfD ficou em segundo. Tá? Em primeiro ficou a CDU, conservadores, com 52 assentos, cresceram. Em segundo a AfD, com 28, que também cresceram 5% no eleitorado e 9 assentos a mais. Em terceiro vem o SPD, social-democratas, que perderam assentos. Depois os verdes, que perderam assentos no eleitorado. Depois o FDP, que ficou no mínimo do coeficiente eleitoral, com 8 assentos. E a esquerda ficou com 3% dos votos, então perdeu todos os seus 9 assentos, porque também não teve os 5% necessário. Então, nos dois estados, a gente pode dizer que teve um aumento dos conservadores, um aumento dos nacionalistas e uma derrota dos verdes, dos social-democratas e dos liberais. E só para situar, né, os ouvintes da localização de Hesse, na Alemanha, fica ali no centro-oeste do país, cuja principal cidade é Colônia. O termo técnico, Matias, é miolo. Tá? Da Alemanha, vamos passar para Luxemburgo. Eu estou revoltado, inclusive eu tuitei isso, porque pouquíssimas pessoas deram bola para a minha piada de que as eleições em Luxemburgo são processo seletivo para diretor de lavanderia. Mas, mesmo assim, a gente vai falar das eleições luxemburguesas, já que o Partido Social Cristão, que é o partido conservador luxemburguês, ficou em primeiro, continuou em primeiro, na verdade, com 21 assentos, comparecimento eleitoral de 87% do eleitorado, né, até se você pensar que são 20 pessoas, brincadeira, né, claro. Porém, são necessários 31 assentos, então muito provavelmente eles vão ter que fazer alguma coalizão. Em segundo lugar, ficou o Partido Socialista dos Trabalhadores de Luxemburgo, com 11 cadeiras. Depois o Partido Democrático, depois o Partido da Reforma Democrática, os Verdes, e o Partido Pirata conquistou 3 assentos na eleição. Tá? Lembrando que o Partido Pirata existe em vários países do mundo, né? E em Luxemburgo eles estão representados. De Luxemburgo vamos passar rapidamente pelos Países Baixos, já que o Museu do Van Gogh, ou Van Gogh, né, eles cancelaram uma ação promocional que eles estavam fazendo, porque pelo jeito deu muito certo. Um ilustrador desenhou, ficou bonitinho, tal. Ele desenhou um retrato do Pikachu no estilo do autorretrato dos autorretratos do Van Gogh. E aí o museu estava falando, olha só, né, venha, né, e você ganha como se fosse um cartão postal, né, com essa arte do Pikachu. E começaram a vender também estampas, né, com essa arte, e quadros e camisetas e tal. E a galera foi à loucura. Por quê? Porque brasileiro não sabe se comportar com coisa de graça, entendeu? Brasileiro não sabe se comportar. Tem uma grande colônia de brasileiros nos Países Baixos. Brasileiros Pokémon GO. É. Então, eles suspenderam a ação promocional do Pokémon Van Gogh, porque o museu disse que estava comprometendo a segurança, tá, dos visitantes e dos empregados. Porém, eles disseram que vão continuar sendo vendidos no site. Tá? Então, para evitar muvuca, para evitar aglomeração, e o que acontece? Tinha lá exposição, né, desses retratos que um artista fez, né? Foram vários artistas, na verdade, né, convidados a fazerem tipo releituras de Pikachu estilo Van Gogh. E a galera se aglomerando, tirando foto, enfim. Então, depois dessa notícia um pouco mais pitoresca, vamos cruzar o Canal da Mancha para o Reino Unido, onde o Partido Conservador perdeu 2 cadeiras no parlamento, tá? A questão, meu caro Matias, é que eles perderam 2 cadeiras que tradicionalmente eram do Partido Conservador, tá? Então, primeiro, em Tamworth,
A Sarah Edwards, do Partido Trabalhista, foi eleita com 45,8% dos votos. Ela que vai substituir o Chris Pincher, que renunciou por um caso, né, de escândalo sexual. E no... Bastante conservador. Pois é. A família tradicional brasileira do Reino Unido. E no distrito de Mid Bedfordshire, o Alistair Stratton, do Partido Trabalhista também, foi eleito com 34% dos votos. Ele que substitui a Nadine Dorries, tá? Ela que renunciou também em junho, tá? Então, e também outro assento tradicionalmente conservador. Então, duas derrotas aí importantes para o Partido Conservador. Do Reino Unido, a gente vai para a Finlândia, onde faleceu o ex-presidente Martti Ahtisaari, que foi Nobel da Paz, né? Ele foi laureado com o Nobel da Paz pelo seu trabalho em nome da mediação de conflitos. Ele que trabalhou na independência da Namíbia, no fim do conflito do Kosovo e também na Indonésia, tá? Províncias indonésias. Ele foi laureado com o Nobel da Paz em 2008 e ele tem uma trajetória muito interessante. Alguns anos atrás, eu fiz uma arte com ele nas redes sociais do Xadrez Herbal. Era uma época que eu queria fazer umas artes com citações, efemérides, porque ele disse que ele passou a se preocupar com assuntos humanitários pelo fato dele ter nascido como um refugiado, né? Ele nasceu em 1937 em Viipuri, que é uma cidade que hoje faz parte da Rússia, né? Porque fica na região, uma daquelas regiões que a quinta série adora, né? Na Carélia, né, que foi uma das regiões que a União Soviética toma da Finlândia, ali na Guerra de Inverno e na Guerra de Continuação. Então, infelizmente, tivemos o falecimento dele. A gente mencionou o Kosovo, né, as lideranças do Kosovo e da Sérvia iniciaram mais uma rodada de conversas nessa semana. Isso foi anunciado anteontem, dia 18, né, para tentar resolver a situação na região. Tá? Aí a gente foi da Finlândia para os Balcãs, dos Balcãs vamos para o Cáucaso. Tá, já que o presidente da Armênia assinou a entrada do país no Tribunal Penal Internacional, né, na Corte de Roma, e essa semana a imprensa armênia noticiou que entraram já em contato com as autoridades europeias de direitos humanos, porque diversos corpos, né, de armênios que foram recebidos de Artsakh, né, de Nagorno-Karabakh, mostram sinais de tortura e ferimentos, entre eles mulheres e crianças. Tá? Já entraram em contato e afirmaram que vão produzir um relatório sobre isso. Da Armênia, a gente cruza a fronteira com a Geórgia, já que o partido, né, Sonho Georgiano, que é o partido governista do país, não conseguiu impeachmentar a presidente Salomé Zurabishvili. Eles conseguiram 86 votos dos 100 necessários. Lembrando que tanto o Sonho Georgiano quanto a Salomé são pró-União Europeia. Porém, eles estão rachados desde aquela proposta de lei, né, sobre agentes estrangeiros, né, que a gente abordou no programa aqui em março. Né? E o Sonho Georgiano é o partido do Kaladze, né? O ex-jogador. O ex-jogador que foi vice-primeiro-ministro, ministro, acho que de energia também. Ele foi ministro da lateral esquerda. E só recapitulando, né, o Sonho Georgiano propôs, né, uma lei que basicamente, entre aspas, poderia criminalizar, né, relações com a Rússia, né, ou mesmo relações passadas. E isso causou, né, a chamada Lei de Agentes Estrangeiros. E isso causou um racha, né, dentro da própria base governista. Por quê? Porque essa lei, embora ela fosse mirando a Rússia, ela poderia ter como efeito colateral prejudicar as relações com órgãos da União Europeia.
E no caso, a presidente foi contra, porque ela, inclusive, ela tem nacionalidade francesa. Ela nasceu em Paris e ela já foi diplomata francesa, né? Ela nasceu em Paris de refugiados georgianos, por isso que ela é presidente da Geórgia, né? Mas ela, inclusive, falou, olha só, vão me tratar como agente estrangeira? Então a lei que mirava na Rússia podia acertar na União Europeia e causou um racha mesmo dentro dos grupos georgianos pró-União Europeia, que é o caso do senhor georgiano e da presidente, tá? Da Geórgia vamos para a Rússia. A Rússia não foi eleita para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Foi derrotada na eleição, e o mesmo conselho estendeu por mais um ano o mandato do relator especial para direitos humanos na Rússia. A questão é que o relator, né, que no caso é uma relatora, né, a búlgara Mariana Katsarova, ela não pode entrar na Rússia. A Rússia barrou a entrada dela. Então ela faz o trabalho dela a partir do exterior, a partir de relatórios que mandam para ela. Então isso complica, né? A Rússia suspendeu a importação de produtos marítimos, né, de frutos do mar japoneses, em retaliação à liberação da água de Fukushima. Porém, assim, nossa, né, se você lê só a manchete, né, você pensa, meu Deus, né, é uma ação firme da Rússia e tal. A Rússia importou 1,7 milhão de dólares de frutos do mar japoneses no ano passado, sabe? Então, mesmo você queira falar, a pandemia e tal, não, assim, não significa muita coisa, até porque a própria Rússia tem costa no Pacífico, né? A Rússia tem uma indústria pesqueira muito forte, né? Aí uma outra notícia que também, assim, né? Se você ler só a manchete, né? O que aconteceu? A Câmara dos Deputados da Rússia, na última quarta-feira, aprovou a saída do país do tratado que proíbe realização de testes nucleares, né? Então você lê a manchete assim, deputados da Rússia derrubam proibição a testes nucleares. E aí você pensa, meu Deus, vai ser o fim do mundo, é a Terceira Guerra Mundial. A questão é que a Rússia, tá, ela, assim como vários países, né, ela não realiza testes nucleares por uma moratória própria, tá? Assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, no caso, inclusive, a última vez que a Rússia realizou um teste nuclear oficialmente foi em 1990, tá? E por que eu estou dizendo que essa notícia não deveria gerar tanto impacto? Porque o que os deputados aprovaram foi a saída da Rússia do Tratado de Proibição de Testes Nucleares, que a Rússia assinou e ratificou. Porém, esse tratado nunca entrou em vigor, porque ele precisa, para entrar em vigor, que todos os 44 países listados no anexo 2 assinem e ratifiquem. E China, Egito, Índia, Irã, Israel, Paquistão, Estados Unidos e Coreia do Norte não fizeram isso, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, são signatários, mas não ratificaram. A Índia sequer signatária é. Então esse tratado nunca entrou em vigor. Então eles simplesmente falaram, olha só, a gente vai tirar nossa assinatura, só isso, tá? Então não quer dizer muita coisa. O Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, esteve na Coreia do Norte, onde se encontrou com Kim Jong-un essa semana, para aprofundar relações. E uma notícia de ontem, a Rússia deteve, tá, prendeu a jornalista Alsu Kurmasheva, ela que é editora da Radio Free Europe, né, que o Radio Free Asia, Radio Free Europe, são diversos veículos de comunicação mantidos pelos Estados Unidos, né, pelo governo dos Estados Unidos. E por que essa notícia é importante também? Porque ela tem cidadania dos Estados Unidos. Então, a Rússia prendeu um cidadão dos Estados Unidos, mesmo que ela tenha cidadania russa também, né? Então vamos ver qual vai ser a reação a isso. Aí, meu caro Matias, a gente vai dar uma pequena trapaceada aqui e vamos rapidamente passar pela cúpula, né, da nova Rota da Seda, né, do Cinturão e Rota. Ela está ocorrendo, na verdade, em Pequim, na China.
E trata-se da primeira visita ao exterior, né, do Putin, depois do mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. Antes de ir até Pequim, ele foi até o Quirguistão, tá? Foi até Bishkek, para a cúpula da Commonwealth, né, dos Estados Independentes, Comunidade dos Estados Independentes, SEI. A SEI, que muitas aspas, né, substituiu, né, a União Soviética. SEI. E lembrando, assim, que em 92, nas Olimpíadas de 92, a SEI competiu como SEI. Sim. Né? Que era, naquela época, eram basicamente todos os Estados soviéticos, menos os 3 países bálticos. Né? Tanto é que a Lituânia conquistou a medalha de bronze no basquete masculino. Exatamente. Né? Com apoio do Grateful Dead. Hoje, tá, são membros Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão. Tá? Todos os outros saíram ou suspenderam sua participação. Do Quirguistão, ele seguiu para Pequim. Em Pequim, se encontrou com o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. E por que isso é importante? Porque a Hungria é um país da OTAN e da União Europeia que tem ótimas relações com a Rússia e que serve, né, de certo modo, para representar os interesses russos dentro dessas organizações. Né? Então, aquele veto ali, né, de ajuda à Ucrânia e por aí vai. O Xi Jinping, na abertura, né, do evento, ele disse que a iniciativa está fazendo 10 anos agora, né? Então ele disse que várias plantas dos projetos hoje se tornaram já realidade. Ele disse que a estratégia de decoupling é um erro e é um problema, tá? E ele anunciou, né, 48 bilhões de dólares em empréstimos, tá, para países da iniciativa. O Xi e o Putin também se encontraram de maneira bilateral, estão lá todos amigáveis, né? Todos cheios de sorriso, inclusive publicaram lá o vídeo, né? Abertura assim da porta, né? Do portão assim para o evento, e os dois saíram primeiro, né? Se cumprimentando aos sorrisos e tudo mais, e certamente falaram do que está ocorrendo em Gaza. E aí a gente vai para a guerra na Ucrânia e notícias correlatas para fechar esse bloco, meu caro Matias. Começando pelo fato de que o governo finlandês anunciou que está investigando danos feitos às conexões entre Finlândia e Estônia. Por quê? Você tem como se fosse um duto enorme no fundo do mar, e dentro desse duto você tem dutos menores, que são tanto de gás natural, quanto de telecomunicações, tá? E o duto maior, o duto mãe, o tubão, foi danificado, segundo o governo finlandês, danificado de maneira intencional, tá? Algo que não pode ser contabilizado como um dano natural ou um acidente. E aí vão investigar. E a OTAN, via porta-voz, disse que a organização está determinada na resposta caso se prove que o dano aos cabos tenham sido feitos de maneira deliberada. E, claro, né, insinuaram que seria uma obra russa. O Catar mediou essa semana, né, que crianças entre 2 e 17 anos de idade, né, crianças ucranianas que estavam na Rússia, sejam devolvidas às suas famílias. São 4 crianças nessa primeira fase. Tá? As forças russas começaram essa semana uma ofensiva na região de Avdiivka, tá, que fica no Oblast de Donetsk. Tá? Não temos muitas notícias. E o que aconteceu essa semana, talvez o principal, a Ucrânia usou pela primeira vez os mísseis de longo alcance, tá, os mísseis balísticos, né, do ATACMS, né, ATACMS, o ATACMS, e utilizaram para atacar, com perdão da quase trocadilho, né, 2 bases aéreas em território ocupado da Ucrânia, que teriam destruído até 9 helicópteros russos e deixado várias baixas. Teria sido a perda de mais vetores de asa rotativa da Rússia, em um só dia, desde o início da guerra.